não bastou ver o abrir do mar, ver no deserto o maná se reduziu outra vez. Porém seu Deus não confiar, mas o caçador se esqueceu que do alto a mão de Deus germinava a semente que a serpente esmagaria. Era só contexto estratégico já pra mostrar que à frente um Deus, uma geração o levanta. Só quem faz parte dessa geração, levante as mãos e cante. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, a idolatria, as tuas vestes e anuncio a reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado, só ele deve ser adorado. Jerusalém, o Deus tem ciúme. Eu quero dizer a vocês, eu estiver aqui, eu não vou mais. O povo não percebe que cante, lanço fora a hipocrisia. A reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado, só ele deve ser adorado. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: o que fazes aqui, Elias? O 11. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te em pé nesse monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passava, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? O tema da mensagem hoje é: o que fazes aqui, Elias? Pode se assentar, por favor. O que fazes aqui, Elias? Guarde isso na sua cabeça. No 3, vamos todo mundo falar o que fazes aqui, Elias. De novo, 1, 2, 3 e... glória a Deus. No capítulo 17, no verso 4, Elias, ele fecha o céu da chuva e do orvalho. Ele disse que não ia chover e nem ia cair orvalho durante aproximadamente 3 anos e meio. Após Elias, ele ousadamente profetizar ou dizer isso perante o povo, Deus aparece para Elias e diz: Elias, vai para o Oriente, porque eu já ordenei que os corvos te sustentem. Elias, vai para o Oriente, porque eu já ordenei para que os corvos te sustentem. Deus deu o endereço para Elias e a ordem para os corvos. Elias, o endereço é no Oriente, porque eu já ordenei que os corvos te sustentem. O endereço da provisão de Deus
estava na obediência de Elias. Deus deu a direção para Elias e a ordem para os corvos. A obediência que você leva com Deus te dá a direção da provisão e do sustento. E para obedecer a ordem de Deus, nós temos que entender que, às vezes, a direção de Deus vai na contramão da direção do homem. A ordem de Deus vai na contramão da ordem do homem. E a questão aqui não é o Senhor enviar a providência, porque o Senhor já havia ordenado que os corvos sustentassem Elias. A questão aqui é, quando os corvos chegam lá, com a provisão de Deus e com o sustento de Deus, será que você vai estar no endereço que Deus te ordenou? Porque para se obter provisão extraordinária de Deus, sustentos improváveis de Deus, é necessário tomar direção improvável que Deus te manda, sem questionar. É necessário obedecer ordens contraditórias à sua ótica. Todo Israel estava em crise. E a obediência de Elias fez com que, no meio da crise, Elias comesse carne de dia e água do ribeiro de noite. A obediência de Elias fez com que Elias, de dia, carne, de noite, água do ribeiro. Mas Israel está em crise, mas Elias, de dia, carne, de noite, água do ribeiro. Mas aonde Acabe está vivendo está em crise, mas de dia Elias está comendo carne, de noite Elias está bebendo água. Jezabel está em crise, mas Elias, de dia, carne, de noite, água. Mas todo o povo está em crise, mas Elias, que estava debaixo de uma ordem e de uma direção de Deus, de dia, carne, de noite, água do ribeiro. Você tem que entender que, por mais contraditória que seja a ordem de Deus, a direção de Deus sempre vai te sustentar. Glória a Deus e aleluia. A direção de Deus sempre vai ter uma provisão no endereço da direção de Deus. E a pergunta que eu faço para você que está aí é: vai obedecer a ordem de Deus e vai seguir na direção que Ele está te mandando, ou vai passar também pela crise que Israel estava passando, pela seca que Israel estava passando? O fato de Elias obedecer a ordem que Deus havia dado para ele, fez com que ele comesse de dia carne, de noite água fresca do ribeiro. Glória a Deus e aleluia. Você tem que entender que quando Deus ele te manda para algum lugar, Deus não vai fazer com que você passe necessidade naquele lugar. Quando Deus te dá uma direção, a providência de Deus vem junto com a direção. E qual que é a primeira profecia de Deus debaixo dessa palavra que eu tenho para você nesta noite? É: quando Deus te mandar ir a algum lugar, vai. Porque aonde Deus te mandar ir, você não vai ir só. Deus ainda vai estar no controle da direção que Ele te manda. Por favor, o culto individual é na tua casa, é no trabalho e é no ônibus. Aqui você cultua com quem está do teu lado. Olha aí para a pessoa que está do lado e fala: a ordem de Deus sempre vai vir com um sustento. Isso, a ordem de Deus sempre vai vir com uma provisão. Então, se Deus te mandou ir, ainda que na sua vista seja improvável, seja impossível, vá, porque Deus vai te surpreender quando você chegar no local que Deus te ordenou. Glória a Deus e aleluia. O texto narra que o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca, Deus ele ordena que Elias vá na casa de uma viúva, porque
viúva agora ia sustentar Elias. Olha que contraditório. Para quem estuda a Bíblia sabe que naquela época as viúvas eram as que passavam mais necessidade. Mas agora Jesus, o Deus do improvável, o Deus do impossível, ele chega até Elias e fala: Elias, aquela que passa mais necessidade vai te sustentar. Elias, vai até aonde tem uma viúva de Sarepta, porque aquela que passa mais crise vai te sustentar. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Elias, aquela que passa necessidade agora, através da direção que eu estou te dando, vai te sustentar. Você sabia que quando você obedece à ordem de Deus, você leva uma palavra de bênção, de direção e de provisão na tua boca? Por causa de Elias, aquela viúva ia ter uma sustentação para Elias. Por causa de Elias, aquela viúva ia ter uma direção de provisão para Elias. E qual palavra que você tem para mim nesta noite? Por causa da direção que Deus deu para você, alguém vai ser abençoado também. Eu estou sentindo Deus aqui. Se eu fosse você, eu aproveitava o culto. Por causa da direção que Deus deu para alguém aqui neste altar, para alguém que está aqui neste culto, tem alguém que vai ser abençoado também, só por causa da palavra que Deus colocou na tua boca. Eu não sei se alguém da tua casa, do teu serviço, da tua escola, da faculdade, da tua rua, eu não sei quem é, mas por causa da palavra que Deus colocou na tua boca, alguém vai ser abençoado também. Glória a Deus e aleluia. No capítulo 18, no verso 44, Elias pede para que o servo dele suba até o monte. E na 7ª vez que o servo dele subiu no monte, o servo viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aqui existe um mistério muito lindo na nuvem, do tamanho da mão de um homem. Quem foi que profetizou que não ia chover? Elias. Quem foi que profetizou que não ia chover? Então o propósito de Deus, a direção de Deus, a ordem de Deus estava ainda na vida e na mão de Elias. Então se Elias fechou, Elias abre. Aquela pequena nuvem era a ordem que Deus tinha dado para Elias, ainda estava com Elias. E quando o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, o servo corre para Elias. E o servo diz para Elias: Elias, eu vejo uma pequena nuvem. E a nuvem é tão pequena que é do tamanho da mão de um homem. Elias olha para o servo e diz: então pede para Acabe se preparar, porque vai ter grande chuva. Diz para Acabe se preparar, porque vai acontecer uma grande tempestade. Deixa eu falar algo para você. Para o servo que não tinha visão, era uma pequena nuvem. E o que era uma pequena nuvem? Glória a Deus e aleluia. Para o servo que não tinha a mesma visão que Elias, era uma pequena nuvem. Mas o que era uma pequena nuvem? Para Elias, que estava debaixo da visão do pequeno, ia acontecer algo grande. Eu estou sentindo Deus aqui. Para Elias, que estava debaixo de uma visão, o do pequeno, da nuvem pequena, ia acontecer uma grande tempestade. Não importa o tamanho do projeto, se você está debaixo da visão que Deus te deu, do pequeno projeto, é que sai grandes realizações. Eu estou sentindo Deus poderoso aqui. Não importa o tamanho do projeto, se Deus está no projeto, vai sair grandes coisas do projeto. A nuvem é pequena, mas a tempestade é grande. O projeto que você estabeleceu nas tuas mãos é pequena, mas se está debaixo da visão de Deus, vai acontecer grandes coisas. Talvez o projeto da oração propósito é 30 dias, mas de 30 dias Deus pode prover um ano. Talvez o propósito que você estabeleceu é de 7 dias, mas de 7 dias Deus pode prover um ano. Talvez a tua fé pode ser pequena, mas se
a tua fé estiver estabelecida em Deus, da fé pequena tem grandes realizações. O que Deus quer dizer para mim nesta noite? Não importa o tamanho do projeto, não importa o tamanho do propósito. Se você colocou Deus no projeto, no propósito, é do pequeno que Deus faz o grande. É da mão pequena e da nuvem pequena que Deus faz grandes temporais. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: fique debaixo do propósito, fique debaixo da direção, porque Deus vai te responder. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. No capítulo 19 que nós lemos, existiu antes do capítulo 19 um grande culto de avivamento. Eu já prego. Entenda a minha introdução desse texto. Acontece um culto de avivamento. Fogo cai do céu. Consome o holocausto de Baal. Consome os adoradores de Baal. Deus prova que é com Elias. Deus prova que estava com Elias. O inimigo até cantou: só o Senhor é Deus. Mas depois de um grande culto de avivamento, Elias está tomando a direção para o Monte Horebe. Mas no meio do caminho do Monte Horebe, Elias ele vê uma caverna. E a caverna que Elias vê no meio da direção do Monte Horebe faz com que Elias entre. Por quê? Porque Elias foi ameaçado por Jezabel. Elias recebeu uma grande ameaça. E a ameaça foi: Elias, ainda amanhã eu colocarei a tua cabeça, Elias, em uma bandeja, Elias. Eu vou te matar, Elias. E depois de um culto de avivamento, de Pentecoste, como esse que está acontecendo aqui, Elias ele tem que correr. Deus ele fala para ir para Horebe, mas Elias ele acaba fugindo e entrando em uma caverna. E eu prego nesta noite: o que fazes aí, Elias? Existem 4 pontos aqui sobre quem entra na caverna. Fala comigo, 4 pontos de quem entra na caverna. Fala 4 características. Fala com força, 4 características de quem entra na caverna. A primeira característica de quem entra na caverna, no verso 19, no capítulo 19, no verso 3 que acabamos de ler, Elias, ele antes de entrar para a caverna, ele abandona o menino, abandona o servo que estava com ele há muito tempo. E a primeira característica de quem entra na caverna é abandonar a comunhão. A primeira característica de quem entra na caverna é abandonar a comunhão. A caverna fez com que Elias abandonasse o menino que estava com ele há muito tempo, ajudando ele, servindo ele. A caverna fez com que Elias deixasse o menino em Berseba de Judá e seguisse o caminho sozinho. Porque tem muita gente que está na caverna e acha que vai vencer sozinho. Tem muita gente que quer seguir a caminhada sozinho, que não precisa de ninguém, não precisa de pastor, não precisa de liderança, não precisa de amigo. Foi isso que Elias fez. Elias, no meio da sua crise, ele se levanta e vê uma caverna e entra dentro da caverna. Agora eu mando para você que está aí a aplicação. Você se lembra quando você se reunia para ler a Bíblia, mas a crise bateu na tua porta, você se sentiu ameaçado, a ameaça te pegou de uma tal maneira que você largou a comunhão. Não vem mais para o culto de ceia, não vem para o culto mais de ensinamentos, não vem mais para o culto, aleluia, de congresso, de louvor, porque a crise bateu, você abandonou a comunhão. E agora que abandonou a comunhão, está dentro de uma caverna. A ameaça fez com que você fosse para a caverna, em vez de seguir a direção de Deus, de ir para o Horebe. E todas as vezes que você muda a direção que Deus te dá, o desânimo te pega,
e você vai para a caverna, e a primeira característica é abandonar a comunhão. Abandona os amigos que estão do teu lado quando você orava, e agora está com os amigos que não quer saber de Deus. Está na caverna, abandonou a comunhão. Você sabe o que significa Horebe? Horebe tem 3 significados aproximadamente. O primeiro significado de Horebe é lugar de aliança. O segundo significado de Horebe é lugar de lei. O terceiro significado de Horebe é lugar do fogo. Fala comigo: fogo, aliança, lei. Deus manda Elias ir para um lugar de aliança, de fogo e de lei. Elias veio a uma caverna e se esconde em uma caverna. Abandonou o fogo, abandonou a lei e abandonou a aliança. Mas Deus hoje me trouxe aqui como águia para cantar no ouvido de alguém. A caverna te oculta, a caverna te faz perder a comunhão. Você lembra de quando você cantava com fervor? Você lembra de quando você pregava com fervor? Mas aí a ameaça fez com que você perdesse a comunhão, abandonasse Horebe, abandonasse a lei, abandonasse a aliança, abandonasse o fogo. Mas Deus me trouxe aqui no Parque Independência para gritar no ouvido de alguns: Elias, está na hora de voltar para o fogo, está na hora de voltar para a comunhão, está na hora de voltar para a lei. Sai da caverna, sai, volta para o Horebe. Deus está te convocando hoje para o Horebe de novo. Lembra de quando você cantava, Elias? E Deus te pergunta: o que fazes aqui, Elias? Seu lugar é no Horebe. Aleluia. Não podia ouvir o hino da harpa que estava falando em línguas. Não podia vir no ensaio de jovem que estava marchando no poder. Mas a ameaça foi tão grande que agora, no hino da harpa, cruza os braços, está na caverna. No hino no louvor, vem porque tem que vir para fazer número, está na caverna. Mas Deus grita aqui no teu ouvido esta noite: Deus te encontrou. Aleluia. Primeira característica de quem vai para a caverna: abandonar a comunhão. Se você está abandonando a comunhão, você está a um passo de entrar dentro da caverna. Toma cuidado. Toma cuidado. Segundo característica de quem está na caverna: quem está na caverna encontra a fragilidade que tem, em vez de buscar reforço com Deus, acha que se ocultando na caverna vai estar protegido. Segunda característica de quem está na caverna: tem medo de expor a fragilidade perante o Horebe de Deus. Deus te conhece, Elias. Aleluia. Deus sabe tua fraqueza, Elias. Não precisa se esconder na caverna por causa de uma ameaça. Talvez tem gente que canta aqui que foi ameaçado dentro de casa, no ouvido. Satanás falou no ouvido quando estava dormindo. Tu canta lá, mas tu tem essa fragilidade. Talvez tenha alguém que está aqui que prega, e quando estava subindo por Horebe, adoraste alguém, o próprio Satanás soprou no ouvido: tu vai pregar hoje, Elias. Tu sabe o pecado que tu cometeu, Elias. Tu é frágil. Estava no culto, mas sofreu ameaças, e a única alternativa foi subir e entrar na caverna. E Deus está falando contigo, está aqui: Elias, eu te conheço. O que fazes aqui, Elias? Aleluia. Se eu fosse você, eu entregava a fragilidade no Horebe. Aqui hoje é Horebe de Deus, lugar de fogo, lugar de aliança, lugar de lei. Você veio no lugar certo, Horebe de Deus, lugar de fogo,
lugar de aliança, lugar de lei. Aleluia, glória a Deus. O que fazes aqui, Elias? Por favor, pergunta aí para a pessoa que está do lado. Elias, pergunta com força. Elias, o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Talvez Jezabel te assustou e você correu para cá. Talvez Acabe se assustou e você correu para a caverna. Tem muitos Elias que estão aqui nesta noite, que mudaram a direção que Deus deu. Tem muitos Elias que estão aqui nesta noite, que mudaram o trajeto que Deus deu. Mas Deus está falando para alguém que está aqui hoje, é noite de ressignificar. Aleluia. Sabe naquele jogo quando está dando falha, que você aperta o reset para começar tudo de novo? Deus está falando para algum Elias que está aqui, nem que você comece tudo de novo, é melhor começar. Sabe qual foi o problema de Sansão, Lucas? O problema de Sansão não foi o mel. O problema de Sansão não foi a bebida forte. O problema de Sansão foi quando ele pegou o mel. Ele não quis voltar no sacerdote com a cabeça e falar: eu pequei, eu quero voltar de novo, o tratado nazireu. Ele continuou quebrando o portão mesmo sem o Espírito, porque quem não tem o Espírito também quebra o portão. Quem não tem o Espírito também, com uma queixada de jumento mata 1000. O problema de Sansão foi quando ele soube que cometeu, foi não voltar lá no sacerdote e falar: sacerdote, eu estou perante aqui o Senhor para dizer que eu errei, eu quero começar de novo. E Deus está falando para quem está aqui: Elias, ainda dá tempo de recomeçar. Elias, ainda tem oportunidade para você. Elias, ainda dá tempo de ir por Horebe de Deus. Saia da caverna. Aleluia, aleluia, aleluia. Elias, quando ele estava na caverna, isso aqui é muito lindo. Quando Elias estava na caverna, porque quem está na caverna também sentiu fogo. Veio um fogo. Eita. Mas Deus não estava no fogo. Um terremoto. Porque quem está na caverna também sente o arrepio. Mas Deus não estava no arrepio do terremoto. Veio um forte vento. Porque quem está na caverna também sente aquele vento. Mas Deus não estava no vento. Você acha que Deus não te conhece, Elias, que você está na caverna e tem vez que você está aqui sorrindo, sentindo o poder do fogo, até pula no mistério de Deus, que isso é bom demais, mas quando sai daqui, continua dentro da caverna? Você acha que Deus não te conhece, Elias, que você está dentro da caverna e quando você sente aquele vento gostoso, você fala: oh glória a Deus, oh maravilha, mas depois você é surpreendido dentro da caverna ainda, porque não adianta sentir o fogo de Deus e ainda estar na caverna. Não adianta sentir o arrepio de Deus e ainda estar na caverna, porque não vai adiantar nada para a tua vida. Deus não te enche para você ficar dentro de uma caverna. O Elias estava debaixo do pé de zimbro, ele comeu pão cozido. Ele comeu pão o quê? E eu pensei assim com Deus: Daniel, por que não foi pão frito? Porque pão frito, ele frita somente por fora. E pão cozido, ele começa a cozinhar de dentro para fora. Foi pão cozido, completo, total. Foi água fresca do céu que o anjo deu para Elias, para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Foi ele se desviar do pão, comer o pão, comer a água, caminhou um pouquinho, estava ele entrando dentro de uma caverna. Quantos dias que é o dia de Pentecoste, meu pastor? Quantos dias que é o dia de Pentecoste? 7 dias é o dia de Pentecoste. Aí tu se enche
no primeiro, se enche no segundo, come pão e bebe água no terceiro, come pão e bebe água no quarto, come pão do céu e bebe água no quinto, come pão e bebe água no sexto, come pão e bebe água no sétimo. Você participa no congresso na sexta, no congresso no sábado, no congresso no domingo, participa do culto de ceia no sábado, no culto de ceia no domingo. Aí quando é segunda-feira, você entra na caverna e se esconde. Quando acaba o culto de Pentecoste, a semana de Pentecoste, você faz igual a Elias, entra na caverna e se esconde. Deus não te encheu nesses 7 dias, para quando terminar esses 7 dias, você se esconder, Elias. Eu vim pregar uma mensagem consciente para a tua vida. Me guarda, Senhor. Deus não te encheu no culto da ceia no domingo, para quando chegar na segunda-feira você entrar na caverna, Elias. Deus não te encheu no congresso unificado que teve aqui, para quando chegar na segunda-feira você se esconder, Elias. Deus está te vendo. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Eu tô gostando, vem comigo, músicos. Você venceu a ameaça de Jezabel e Acabe. Você venceu a seca do Queride. Você venceu a seca do Ribeiro. Você venceu a vergonha de Sarepta. Você venceu o culto onde estavam os profetas de Baal, para entrar numa caverna. Deus está dizendo: você já chegou longe demais para parar agora. Você já caminhou muito para desistir agora. Você já passou por muita coisa para parar agora. Elias, o que fazes aqui? Deus te pegou, 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 Deus te pegou. Deus chegou nessa caverna e está dizendo para alguém: Elias, abre a boca para adorar esse Deus. Abre a boca para adorar esse Deus. Eu vou soltar esse microfone. Eu quero ver se tem crente pentecostal aqui. Enquanto você abre a boca, Deus, ele tira todo engano do fogo, do vento e do terremoto e fala: eu vou me apresentar para você. Calabachai, Xerebacandarabassúria, Xedarabadacandarabadaia. Quem tem sensibilidade, abre a boca. Mas Deus, ele chega quando o homem não espera, vem por onde o homem não espera. Deus, ele entra onde o homem não entra. E nesta noite aqui eu cito o Salmo de 124 para a tua vida. Se não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, quando o inimigo se levantou contra nós, ele teria nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor, quando ele armou o laço para nós, mas o Senhor apareceu, o laço escapou, o laço quebrou, nós escapamos, como o laço escapa do laço do passarinheiro, como o passarinho escapa do laço do passarinheiro, o laço quebrou, nós escapamos. Ah, se não fosse o Senhor nessa caverna, Elias. Ah, se não fosse o Senhor para chegar nessa caverna quando você estava em depressão, Elias. Ah, se não fosse o Senhor para chegar nessa caverna quando você estava com crise de ansiedade, Elias. Ah, Elias, quando você estava com aquele baseado na mão na caverna, se não fosse o Senhor para aparecer lá. Elias, se não fosse o Senhor para aparecer nessa caverna quando você estava usando droga, a overdose te pegava. Elias, se não fosse o Senhor para aparecer quando você estava nessa caverna, a prostituição te pegava. Elias, se não fosse o Senhor para aparecer quando você estava na caverna, você estava pulando carnaval até hoje. Mas o Senhor desceu, o Senhor entrou dentro da caverna e
disse: Elias, o que fazes aí? Sai pra fora da caverna agora! Ele apareceu, ele apareceu. Quem tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Quem tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Eis que veio como renovo. Elias, o que fazes aqui? Eu estou ouvindo línguas estranhas. Eu estou ouvindo um crente na marcha aqui nesta noite. É na medida que os crentes marcham que Deus quebra a macumbaria no carnaval. É na medida que você abre a boca aí que Deus livra a tua casa. Candamachúria. É na medida que você levanta a tua mão e solta o grito que Deus quebra o largo, corta a lança. Temos carro de... Eu quero saber se tem crente pentecostal aqui, vai. É você e Deus. 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 Tem um monte de gente adorando o diabo no carnaval agora. Mas tem um problema. O diabo estava em cima e agora está embaixo. Mas nós estamos adorando Deus que nos fez embaixo. Mas nós vamos estar em cima. Vai. Vai. Vai! Aqui nós não corremos e dançamos atrás de trio elétrico. Aqui nós bailamos na presença. Só quem vem. Estica seus pés, estica seus pés. Eu quero ver a marcha. Tem línguas estranhas aí? Cadê a língua do céu que papai te deu? Satanás pensou que você ia passar o ano de 2025 no carnaval, mas olha você aí, ó. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E não se apagará. E não receba o Espírito Santo agora. A ordem está dada. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Receba o Espírito Santo agora. O fogo de Deus. E cumprindo o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de vento, forte e impetuoso, encheu toda a casa e todos que estavam sentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo.